queridos alunos do nosso estado de Mato Grosso. Eu sou o professor João Roberto, de matemática, mais precisamente na área de trigonometria, e hoje estou com vocês para nós continuarmos falando de triângulo. Não sei se lembram, mas na nossa primeira aula nós falamos sobre o triângulo retângulo. Hoje nós vamos falar sobre o triângulo qualquer. Vamos lá, moçada! Queridos, trigonometria é uma junção de três palavras gregas, tri, gonos e metrain. Tri quer dizer três, gonos significa ângulo e metrain significa medir. Então, a trigonometria é a área da matemática que trabalha com a medida de triângulos. Essas medidas podem ser referentes aos lados desse triângulo ou podem ser referentes aos ângulos desse triângulo. Lembrando que um triângulo é uma figura plana de três lados e três ângulos. Ok? Vamos lá. Bom, a primeira ideia que nós temos do triângulo é se ele tem o ângulo reto ou se ele não tem esse ângulo reto. Na aula de triângulo retângulo eu já antecipei isso, então aqui é só para a gente não esquecer isso. Eu classifico esse triângulo depois se ele é obtusângulo, se ele é um acutângulo, se ele é um triângulo equilátero, mas a primeira vista que eu tenho do triângulo, eu preciso verificar se ele tem o ângulo reto ou se ele não tem. Vimos lá no estudo do triângulo retângulo que obrigatoriamente ele tem que ter o ângulo reto, ou seja, ele tem que apresentar um ângulo de 90 graus. Hoje nós vamos estudar o triângulo que não apresenta, que a gente chama de triângulo qualquer. Então, triângulo retângulo, o nome já diz, ele apresenta um ângulo reto, e o triângulo qualquer, que é o que a gente vai falar bastante sobre ele hoje, ele não apresenta esse ângulo reto. Continua sendo uma figura de três lados e três ângulos, porém, esses ângulos podem ser os três agudos, ou então um ângulo obtuso entre 90 e 180 e os outros dois agudos. Queridos, triângulo qualquer, ele não apresenta o ângulo de 90 graus. Esse triângulo qualquer, ele pode ter os três ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? É um ângulo entre 0 e 90 graus. Então, lembrando sempre que a soma deles tem que dar sempre 180 em qualquer triângulo, Os três ângulos deles somados não podem passar de 180. E ele pode ocorrer com os três agudos. Então, esse triângulo é chamado de acutângulo. Os três ângulos deles são ângulos agudos. Ou ele pode apresentar um ângulo obtuso maior que 90 e menor que 180, e os outros dois ângulos deles, obrigatoriamente, dele tem que ser agudo. Então, esse primeiro triângulo, como eu disse, é chamado de acutângulo, e esse segundo triângulo é chamado de obtusângulo, em relação aos seus ângulos. Lembrando também que o triângulo pode ser, quanto aos lados, equilátero, os três lados iguais, isósceles, com dois lados iguais e um diferente, ou escaleno, com os três lados todos diferentes um do outro. Ok? Bom, quais são as relações métricas do triângulo qualquer? A gente viu lá no triângulo retângulo que ele tinha 4 relações métricas, Pitágoras, seno, cosseno e tangente. Esse triângulo que não apresenta o ângulo de 90 graus, por isso qualquer, ele apresenta 2 relações métricas, que a gente chama de lei dos senos, ou teorema dos senos, e a outra é lei dos cossenos, ou teorema dos cossenos. Então, cuidado. Lá no triângulo retângulo, a gente tem seno, cosseno e tangente. Aqui não. Aqui é lei dos cossenos, não cosseno, hein? Cuidado. E lei dos senos, e não somente seno. Ok? Vamos analisar, então, a primeira lei, que é a lei dos senos. Queridos, anote aí, característica desse tipo de triângulo. Quando eu analiso um texto de uma questão relacionada a triângulo, eu preciso procurar por esse ângulo de 90 graus, esse ângulo reto, esse ângulo perpendicular. Beleza, procurei, não encontrei, então eu já sei que o triângulo é qualquer, ele não apresenta o ângulo de 90. Para mim não veio as palavras mágicas altura e distância, que indica perpendicularidade, Então, se não veio, então ele é qualquer. Aí, qual é a minha análise? Se ele me apresenta um ângulo ou dois. Note que, a cada decorrer da matemática, a gente vai colocando algumas particularidades no texto
que acabam desenhando para que lado nós vamos seguir. Então, note comigo, quando você analisa a primeira vez, você verifica e procura o ângulo de 90. Ok, você procurou, não achou, então ele é qualquer. Então já definiu o que é qualquer, só que o triângulo qualquer, nós temos duas relações métricas, que é a lei dos senos e a lei dos cossenos. Beleza, analisei. Esse triângulo que ele me deu tem dois ângulos, então ele é calculado através da lei dos senos. Qual é a lei dos senos? Lado está para o ângulo, o seno do ângulo oposto a ele, lado está para o seno do ângulo oposto a ele, e lado está para o seno do ângulo oposto a ele. Note que desde a primeira aula de triângulos, eu venho dizendo a você, e a gente fez alguns exemplos assim, que todo triângulo é proporcional. Você usa as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Para esse nosso triângulo, é sempre uma grandeza diretamente proporcional, de lado e o seno do ângulo oposto a ele. Então, lado A, está aqui o lado A, ó, está para o seno do ângulo oposto a ele, está aqui. Lado B, assim como, olha a proporção, lado B está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como lado C está para o seno do ângulo oposto a ele. Então, você já viu isso lá com o professor Jefferson Fiel, lá da matemática comercial, né? E você pega isso e aplica dentro da trigonometria. Então, envolveu sempre triângulo, você pode partir sempre do princípio que ele é proporcional, tá? Vamos lá, vamos montar o nosso triângulo. Então, dado um triângulo qualquer, A, B, C, olha lá, um triângulo ABC qualquer, cujos pontos que definem os lados, né? ABC, ele tem o lado A, o lado B e o lado C. Para esse triângulo ser determinado através da lei dos senos, ele tem que me dar dois ângulos. Então, digamos que ele dê aqui um ângulo alfa e me dê aqui um ângulo beta. Então, qual é a regra que eu aplico sabendo que é a lei dos senos? Lado A está para o seno de alfa, assim como lado B está para o seno de beta. Então, note que nós vamos sempre aplicar. Na forma genérica anterior, eu apresentei os três ângulos, não precisa. Então, a característica é, me apresentou dois ângulos, e um lado e um outro para descobrir, é sempre lei dos senos, tá? Sempre. Anote aí, então, no seu caderno. Dois ângulos no triângulo qualquer, lei dos senos, tá? Qual é a lei dos senos? Lado A está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como lado B está para o seno do ângulo oposto a ele, ok? Sempre na proporção. Queridos, continuando a lei que determina o lado ou qualquer relação métrica do triângulo qualquer, nós temos a lei ou teorema dos cossenos. Em que consiste o teorema dos cossenos? Ele consiste num cálculo matemático envolvendo um triângulo que não tem o ângulo de 90 graus, né, que ele seja qualquer, e com uma característica muito importante. Enquanto que lá na lei dos senos, obrigatoriamente ele tem que me dar dois ângulos, aqui na lei dos cossenos, obrigatoriamente ele vai ter que me apresentar somente um ângulo. Então, característica da lei dos cossenos, ele vai me dar um ângulo, certo? Qual é a fórmula? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2bc vezes o cosseno do ângulo. Mas quem é o A? O A é o lado que fica oposto ao ângulo dado. Olha lá, sempre. Então, por que aqui foi o A? Foi o A porque o ângulo θ está nessa posição e oposto de frente a ele está o lado A. Só por isso. Se o ângulo dado fosse aqui e ele chamasse de beta, quem era o lado que ia ficar oposto? Seria o lado C. Então, seria c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, vezes o cosseno, agora de beta e não de θ. Ok? Vamos treinar um pouco desse, ó. Genericamente, então, em que consiste isso, ó? Vamos lá.
Dado então um triângulo qualquer, vamos colocar um triângulo obtusângulo agora. No exemplo da lei dos senos, eu coloquei um triângulo acutângulo, onde os três ângulos eram agudos. Agora, eu vou colocar para você um triângulo que seja obtuso. Olha lá, um triângulo A, B, C. Olha lá, obtuso em A. O que significa isso? Que ele é um ângulo maior que 90 e menor que 180. Vou chamá-lo de novo de alfa. Então, se o meu alfa está nessa posição, eu posso dizer que o meu lado BC vale A, o meu lado AB vale C e o meu lado AC vale B. Então, qual é a projeção? Primeiro, ele vai me dar um ângulo interno. Isso é característica de lei dos cossenos, né? Bom, partindo de alfa, então vamos analisar a primeira condição, ó. Partindo do ângulo alfa. Partindo de alfa, quem é que está oposto a ele? Quem é que está de frente? É o lado A. Então, ele é o lado que fica isolado elevado ao quadrado. Olha lá, isolei o A. Me sobraram quais lados? B e C. Então, aí a partir daqui fica a teu critério. B ao quadrado mais C ao quadrado. Se você quiser trocar C ao quadrado mais B ao quadrado, não tem problema, tá? Na soma, a ordem dos fatores não altera o resultado. Menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo alfa. Ok? Deixa eu tirar esse B daqui para não confundir. Então, essa seria a fórmula do cálculo através de alfa. Se eu tirar alfa daqui, eu vou mostrar só mais uma vez. Se eu tirar alfa daqui e colocar um ângulo, sei lá, vamos colocar um ângulo θ aqui em cima, ó. Um ângulo θ, partindo de C. Então, quem é que vai ficar isolado? Note que a estrutura da fórmula não muda. O que vai mudar são os lados que você vai deixar, no caso, isolado. Partindo de θ, quem é o cara que vai ficar isolado? Ó, que está de frente para ele é o C. Então, segunda maneira de calcular, partindo do ângulo θ, seria C ao quadrado. Já isolei ele, ó. Sempre o lado que fica isolado elevado ao quadrado, ele tem que estar de frente para o único ângulo interno que ele vai apresentar, né? Sobraram quais lados? Sobraram A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno, só que agora do ângulo θ. Ok? Então, note que a estrutura do cálculo não muda. O que muda é a posição desses lados que vão ficar, no caso, isolado. Tranquilo? Daqui a pouco, pessoal, nós vamos corrigir alguns exercícios ou resolver alguns exercícios do Enem sobre os temas de hoje. Pessoal, então, depois de nós analisarmos a parte teórica das relações do triângulo qualquer, vamos então começar a resolver as nossas questões do Enem. Vamos a elas. Questão número 1, uma questão do Enem do ano de 2007, que diz o seguinte, vamos à leitura do texto. Para se calcular a distância entre duas árvores, representadas pelos pontos A e B, situados em margens opostas de um rio, foi escolhido um ponto C, arbitrário, na margem onde se localiza a árvore A. As medidas necessárias foram tomadas e os resultados obtidos foram os seguintes. A medida de A até C é igual a 70 metros, o ângulo BAC tem 62 graus e o ângulo ACB tem 74 graus. Sendo o cosseno de 28 graus igual a 0,88, o seno de 74 graus igual a 0,96 e o seno de 44 graus igual a 0,70, podemos afirmar que a distância entre as árvores é D. É uma questão que envolve triângulo qualquer. Note que você não vê pela figura o ângulo de 90 graus. Não tem. Então, você já liga isso a ser um triângulo qualquer. Muito bem. Se você for montar a figura a partir das informações dadas, isso vai ficar muito claro. Então, essa noção do triângulo e de quantos ângulos é dado, você precisa ter essa noção na hora. Então, vamos lá. Vamos às informações. Ó, ele nos dá um triângulo. Ele nos dá um triângulo A, C, B. Olha lá. Do lado A,
nós temos aqui uma árvore. Olha lá. Do lado B, nós temos lá na outra margem do rio outra árvore. Ok? E aí, ele quer saber a distância entre as duas árvores. Então, aqui, no caso, é x. Ok? Ele fala que a medida do lado AC tem 70 metros. Olha lá, a distância do ponto A ao ponto C tem 70 metros. Aí a gente vai para os ângulos. Quando ele fala para nós BAC, ó, igual a 62 graus, o que ele quer dizer? Que o ângulo lá em A é sempre a letra do meio, tá? O que significa BAC? BAC. Olha quem está no meio. É justamente nesse vértice que fica o ângulo. Normalmente, eles colocam um acento circunflexo. Mas quando não vem, você vai notar sempre que o ângulo é na letra do meio. Sempre, tá? Fica a dica. Sendo na letra do meio, então o ângulo BAC mede 62 graus. Olha lá. 62 graus. Aí ele dá uma outra medida de ângulo. Ele fala que o ângulo ACB vale 74 graus. ACB vale 74 graus. Então, o ângulo ACB é igual a 74 graus. Olha lá. Pergunta a vocês. Quantos ângulos ele me deu nesse triângulo? Então, ele me deu 2 ângulos, ó, lei dos senos. Olha lá, ok? Se ele apresentar sempre um ângulo, é lei dos cossenos. Se ele apresentar sempre 2 ângulos, é lei dos senos. Então, de cara, qual é a saída? Lado está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como lado está para o seno do ângulo oposto a ele. Olha lá, essa é a lei dos senos. Lembra? Proporção, né? Lá da matemática comercial, a gente aplica ela aqui dentro da trigonometria. Mais precisamente dentro da parte de triângulos. Ok? Bom, então como ele quer o lado x, bom, oposto a ele eu já tenho o ângulo, ó. Então eu preciso ter somente o seno de 74, que é o que ele informa no texto. Tranquilo. Qual é meu problema? O ângulo de 62 graus, ele não deu nenhuma medida para ele. Mas por quê? Porque o lado 70, o oposto a ele, é o ângulo lá em B. Então, o que eu preciso saber? Não vem no texto, né? Mas eu preciso ter essa coerência que quando eu comecei a aula de triângulo, eu disse que a soma de todos os ângulos internos de qualquer triângulo valem 180. Então, o que eu preciso saber? Que 62 graus mais 74 graus dá 136 graus. 136 mais quantos graus dá 180? Mais 44 graus. Olha lá, olha por quê. 6 mais 4 dá 10, vai 1. 4 mais 1, 5 com 3 dá 8. Olha lá, os 180 graus, que é a soma dos três. Ó. Então, isso nos diz que o ângulo lá em cima, que ele não informou, isso tem que ficar bem claro, né? Ele nos deu esses dois. Devido à necessidade da questão, eu preciso determinar aquele ângulo. Então, eu faço que a soma dos três tem que dar 180. Então, o ângulo lá em cima só pode valer 44 graus. Então, para esse eu tenho que ter. Por quê? Porque ele está oposto ao 70, ó. E se você verificar lá no texto, ele informa que o seno de 44 vale 0,7. Então, ele informa no texto, tá? É assim que a gente faz questão de triângulo, tá, moçada? Vamos lá, então, ó. Bom, a partir do momento em que nós sabemos as medidas que foram dadas no texto e nós já matamos a questão em qual triângulo se encaixa, né? O triângulo pela lei dos senos, é só substituir valores. O lado que eu quero descobrir, x, está para o seno do ângulo oposto a ele, seno de 74, e isso tem que ser igual a lado que ele me deu, 70 metros, está oposto ao seno de 44 graus. Se você voltar lá no texto, você vai verificar que essas duas medidas eles nos deu no texto. Então fica x sobre seno de 44 vale 0,96, igual a 70 sobre seno de 44 vale 0,7. Olha lá. Se nós dividirmos 70 por 0,7, vai dar 100. Ou seja, x sobre 0,96 é igual a 100.
Olha lá, por que 100? Porque eu tenho, vamos lá, montar cálculo de conta com decimal. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, aqui em cima eu não tenho nenhuma. Não se calcula nada com decimal. Primeiro a gente iguala as casas e cancela a vírgula. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma casa, aqui eu não tenho, vou acrescentar. Olha lá, a partir do momento que eu acrescento, eu cancelo a vírgula. Corto a vírgula daqui com a vírgula daqui, é como se eu estivesse dividindo 700 por 7. 700 dividido por 7 dá 100. Ok? Pela regra da matemática, 0,96 está dividindo. A operação contrária à divisão é a multiplicação. Então, ele passa para o outro lado, multiplicando. Ou seja, x é igual a 96 metros. Olha lá, 0,96 vezes 100 vai dar 96 metros. O que quer dizer isso? Que a distância entre as árvores, uma lá no ponto A e outra lá no ponto B, tem uma distância de 96 metros uma da outra. Ok? Tranquilo, né, moçada? Bem sossegadinho, sabendo qual fórmula aplicar, mata a questão. Vamos voltar lá para a gente ver qual é a resposta. Então, a resposta encontrada por nós foi 96 metros. 96 metros é a alternativa D. Então, o nosso primeiro exemplo da aula de triângulo qualquer, uma questão do Enem de 2007, alternativa correta, letra D, 96 metros. Vamos para o exemplo 2, uma questão do Enem de 2017. Vamos ao texto. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso, de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B, e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo ele se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. Bom, tipo de material. 1. O raio obrigatoriamente tem que estar entre 0 e 5. Material 2, entre 5 e 10. Material 3, entre 10 e 15. Material 4, maior que 15, menor, igual a 21. E o material 5, maior que 21. E esse raio sendo menor que 40 centímetros. Considere 1,7 para aproximação de raiz de 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será... Pessoal, uma questão típica de triângulo, né? Você tem um compasso, quando você abre esse compasso com o raio, você vai ter um triângulo qualquer, né? E esse nosso ainda é um obtusângulo, porque o ângulo de referência está lá na cabeça do compasso e ela tem 120 graus. 120 graus é maior que 90 e é menor que 180. Por isso, um obtusângulo. Beleza? Bom, como em toda questão de triângulo, se não vem a figura, quando vem ela é melhor, que foi o caso da questão anterior, né? Se vem a figura, ótimo. Se não vem, a gente precisa esboçar a figura para saber se ele nos deu um ângulo ou se ele deu mais de um. Se ele deu um ângulo só, é lei dos cossenos. Se ele deu dois, é lei dos senos. Vamos lá? Pessoal, então ele fala que tem um plano cartesiano, né? Um plano cartesiano, x e y. E nesse plano cartesiano tem uma circunferência, olha lá, de um centro C. Então note que não precisa ficar perfeito o seu desenho. Você precisa só observar onde está o triângulo. E a partir daqui, no centro, que ele chamou de C, nós conseguimos projetar o nosso compasso. Olha o que acontece. Aqui está a cabeça do nosso compasso. O ângulo aqui, ele nos informa que é de 120 graus. E ele fala que cada haste do compasso tem 10 centímetros. Lembrando que a ponta seca do compasso está aqui no centro da circunferência e a parte da grafite está sobre a circunferência, né? Nós temos aqui, então, vamos marcar de azul,
o raio dessa circunferência. Então, a partir da medida desse raio, a gente vai ter qual material trabalhado para poder montar essa tampa de panela. Se é o 1, se é o 2, se é o 3, se é o 4 ou se é o material 5. Queridos, note que aqui está o nosso triângulo. Ó. Ele chamou aqui de B e aqui em cima de A está aqui o nosso triângulo. Pergunto a vocês, quantos ângulos ele nos informou? Ele nos informou somente um ângulo, ou seja, lei dos cossenos. Tá? Relembrando a fórmula da lei dos cossenos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2B vezes C vezes o cosseno do ângulo, no nosso caso, 120. Queridos, não se preocupem ainda que você não saiba o cosseno de 120. A próxima semana nós teremos uma aula sobre círculo trigonométrico. Na realidade, teremos duas. Uma sobre arcos e outra sobre o círculo trigonométrico. E lá, eu tenho certeza absoluta que você vai aprender todos os ângulos necessários dentro da circunferência. Eu garanto isso para você, tá? Então, na aula específica de círculo, você vai saber que o cosseno do ângulo 120 ele vale menos meio. Então, lá a gente vai mostrar para você como é que você vai chegar nesse menos meio, tá? De frente para o ângulo dado é o A, é o que fica isolado. Então, lá no lugar do A, eu vou colocar R igual a 10, né? No caso, o A vale R. O lado B e C são os outros valores de 10. E o cosseno é no caso do ângulo de 120. Então, substituindo cada qual na sua posição, fica lado isolado é o que está de frente para o ângulo interno. Então, fica R ao quadrado igual. Sobram os dois lados que valem 10. 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos duas vezes, de novo, 10 vezes 10, só que agora já não é mais elevado ao quadrado, né? Vezes o cosseno de 120, que vale menos meio. Então, lembrando que a gente vai ficar craque nesse cosseno daqui a pouco. Fica tranquilo. R ao quadrado é igual. 10 ao quadrado é o 10 vezes o 10. Isso vai dar 100. Mais 10 ao quadrado de novo 100. Menos com menos, mais. Esse 2 de cima você pode cancelar com esse de baixo, né? Como vai multiplicar e vai dividir por 2, um cancela com o outro. Sobra 10 vezes 10, 100 de novo. Ok? Então, a gente pode afirmar que R ao quadrado é igual. Em vez de somar, o que eu vou fazer? Quantos 100 nós temos aqui? Nós temos 3 números 100. Então, R ao quadrado é igual a 3 vezes 100. Ó, por quê? Porque se eu somar, vai dar 300. O contrário de potência é raiz. Não existe raiz quadrada de 300. Eu ia ter que fatorar, né? Então, para evitar isso, eu já sei que não é uma raiz exata, eu não multiplico os dois. Então, eu fico 3 valores de 100. Por quê? Porque o 100 tem raiz exata. Olha por quê. R é igual a raiz quadrada de 3 vezes o 100. O 100 tem raiz exata, então ele sai de dentro da raiz. R é igual. Que número? Ele vezes ele dá 100. Só pode ser o 10. Então, nos deu 10 raiz de 3 centímetros. Se você verificar lá no texto, ele fala para nós que raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. Isso quer dizer o quê? Que onde eu tenho raiz de 3, eu tenho que substituir por 1,7. Então, quem é o raio? É 10 vezes 1,7. Ou seja, o raio, para essa tampa da panela de pressão, ela tem 17 centímetros de comprimento. Olha lá. Ok? Então, sabendo que a medida é 17 centímetros do raio, a gente vai verificar em qual material se enquadra para poder construir essa tampa dessa panela de pressão, tá? Então, o raio, anota aí, o raio vale 17. A gente vai olhar na tabela para ver em qual material que ele se enquadra. Vamos lá. Lembrando que o raio valia 17. 17 é um número maior que 15 e é menor que 21. Ou seja, o material para fabricar essa tampa de panela tem que ser o material 4. Alternativa D, 4. Ok? Então, exemplo 2 da nossa aula de triângulo qualquer, lá do Enem de 2017, alternativa correta, letra D. Tranquilão? Queridos, hoje então encerramos por aqui. Não se esqueçam, essa nossa aula vai estar lá no canal do YouTube da Aprendizagem Conectada. Um abraço a todos e nos vemos em breve. Valeu, moçada!